Olá, meu nome é Isaac Oliveira Godinho, atualmente sou estudante de mestrado no programa de pós-graduação em Letras da UFV, na linha de pesquisa de estudos do texto e do discurso, sob orientação da professora Mariana Procópio e com apoio financeiro da CAPES. O título do nosso trabalho é Mediativismo e Direitos Humanos, análise semiolinguística de mini-manuais de jornalismo humanizado. Bom, para a gente entrar nessa discussão, primeiro a gente tem que trazer alguns conceitos como de direitos humanos. Essa é uma definição um pouco complicada de se estabelecer um conceito único, porque ela aceita diferentes conceituações dependendo de correntes filosóficas, históricas, sociais, políticas, culturais. Então, baseado nesse pensamento do professor Fabiano Oliveira, especialista em direitos humanos, a gente traz essa definição mais ampla, que em síntese são direitos decorrentes do processo histórico de afirmação da dignidade da pessoa humana, aprumados nos valores da liberdade, da igualdade e da solidariedade, em uma noção integral e interdependente. E aí a gente se baseia nessa definição e também nos preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada pela ONU em 1948, em consequência dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, que demonstrou a força que discursos de ódio têm em relação à dignidade humana. Então, a declaração foi lançada para propor o ideal para todos os povos e nações em relação aos direitos humanos. Se a gente for pensar no contexto brasileiro, a gente vem de um período de muitas conquistas em relação a esses direitos. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas a gente pode pensar em muitos outros, né? Além da Lei Maria da Penha, da Lei de Cotas, do direito ao casamento homoafetivo, a gente pode pensar em programas sociais como Bolsa Família e o Fome Zero, na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, na Lei do Feminicídio, no uso do nome social por pessoas trans e muitos outros. Contudo, a gente também vem de um momento de uma forte onda de pensamentos ultraconservadores e reacionários que colocam uma sensação de incerteza em relação a esses direitos. Então, se torna ainda mais importante tematizar esses direitos, essa pauta de direitos humanos, tanto na mídia quanto na pesquisa. Outra noção muito importante para o nosso trabalho é a de mediatização. O Fausto Neto vai dizer que a cultura midiática se converte na referência sobre a qual a estrutura sociotécnica discursiva se estabelece, produzindo zonas de afetação em vários níveis da organização e da dinâmica da própria sociedade. As mídias perdem o lugar de auxiliaridade e passam a se constituir numa referência engendradora no modo de ser da própria sociedade e nos processos de interação entre as instituições e os atores sociais. Então, isso quer dizer que a sociedade ela passa a se organizar e se estruturar a partir das lógicas e culturas da mídia, desde ser apenas uma influência para ser a fonte de estruturação da sociedade. A mediatização ela gera um atravessamento dos campos sociais, de acordo com Braga. Então, altera as práticas e as reflexões que as áreas estabelecem entre si umas com as outras. Ela passa a influenciar a maneira como as pessoas se relacionam, como interagem, como pensam. Então, tudo parte a partir dessa lógica da mídia. E aí a gente pode pensar que essa ideia de mediatização, de influência da mídia, ela vem de outros tempos, né? O jornal, o rádio, a televisão, eles exerciam essa influência também na sociedade. Mas o avanço da internet potencializa esse processo e acelera esse processo. E aí a gente pode perceber essa influência da mídia também nas práticas de ativismo, fortalecendo esse fenômeno contemporâneo do mediativismo que nos interessa muito nessa pesquisa. Como eu falei, o mediativismo ele foi possibilitado e potencializado pelo advento da internet. A internet populariza essa maneira de se fazer ativismo, porque anteriormente era necessário muitos equipamentos, muito apoio financeiro para se produzir conteúdo e divulgar esse conteúdo. Agora, com a internet, qualquer pessoa pode produzir, pode dialogar, pode publicar seu conteúdo. O conceito de mediativismo ele relaciona com as maneiras e possibilidades que essas pessoas, esses sujeitos ativistas, se apropriam da lógica da cultura da mídia para potencializar essas ações de ativismo. E aí também no mediativismo tem um caráter muito forte de crítica aos modelos comunicacionais hegemônicos e de experimentação de novos modelos. Então ele visa, para além das mudanças sociais, mudanças na mídia em si. O mediativismo ele se faz com mediativistas, com sujeitos portadores de uma vontade solidária que empreendem ações diretas, transgressivas e intencionais e veem as próprias capacidades de intervenção social
que antes eram localizadas, sendo potencializadas. Então, eles visam amplificar conhecimento, espraiar informação, marcar presença, empreender resistência e estabelecer estruturas de defesa. E a gente vai fazer esse diálogo, essa análise a partir da teoria semiolinguística de análise do discurso, desenvolvida pelo francês Patrick Charrodot. A análise do discurso, ela enfatiza a importância da linguagem como elemento constitutivo da espécie humana. E ela vem interrogar e analisar os sentidos que podem ser construídos, que podem ser aprendidos a partir de certos discursos e valoriza o papel dos sujeitos envolvidos nessa troca comunicacional. Na teoria semiolinguística, a gente compreende o sentido do discurso tanto a partir de elementos linguísticos quanto de elementos situacionais, elementos externos ao discurso. E um fator importante da teoria semiolinguística na nossa pesquisa é que ela tem um caráter forte de interdisciplinaridade. Então, ela permite que a gente consiga dialogar conceitos como mediativismo, como direitos humanos, com os conceitos da própria teoria para desenvolver essa análise. Então, a gente aborda aqui no nosso trabalho conceitos propostos pelo Charrodot, como o contrato de comunicação, as estratégias discursivas, os gêneros discursivos e os modos de organização do discurso, aplicados no nosso objeto. O nosso objetivo geral nessa pesquisa é evidenciar e analisar discursivamente as características principais de um possível tipo de discurso mediativista a partir das reflexões em torno desse conceito de mediativismo e da análise de um conjunto de mini-manuais de jornalismo humanizado que foi desenvolvido pela ONG Think Olga. Especificamente, a gente busca problematizar a partir da nossa análise semiolinguística como se estrutura esse tipo de discurso e de que maneira ele se apropria das lógicas da mídia para promover suas ações de ativismo. A gente também pretende descrever e caracterizar os procedimentos linguístico-discursivos e as estratégias utilizadas para produzir um efeito de sentido que evidencie essa luta pelos direitos humanos e por necessidades de mudança nas práticas midiáticas hegemônicas. E também pretendemos contribuir para os estudos e ampliar essas discussões acerca do mediativismo na área dos estudos discursivos. A ONG Think Olga, que desenvolveu esse material que a gente analisa, ela é uma ONG feminista que foi criada em 2013 e que tem uma proposta de ecoar vozes que muitas vezes são silenciadas pela grande mídia e produzir conteúdos que não encontram espaço para difusão nas mídias tradicionais. Além dos manuais, eles produziram diversos conteúdos, como o Chega de Fio-Fio, Mulheres Inspiradoras, a hashtag Primeiro Assédio e o Olga Explica. Os manuais de jornalismo humanizado eles são divididos em 7 partes, tratando temas diversos como a violência contra a mulher, pessoas com deficiência, racismo, estereótipos nocivos no jornalismo, população LGBT, aborto e as práticas no jornalismo esportivo. Então, são esses 7 manuais que a gente vai analisar na nossa pesquisa, que a gente está analisando. A partir da análise da situação de comunicação que é estabelecida nesse objeto e dos elementos contratuais que regem essa troca, a gente pretende entender como esse objeto atua nessa lógica mediativista e, através da análise das restrições impostas, das estratégias discursivas que são empregadas, do uso dos modos de organização do discurso, a gente vai entender como pode funcionar esse possível tipo de discurso mediativista. Aqui a gente encontra as principais referências bibliográficas que foram usadas nessa apresentação. E fica também o meu e-mail para quem tiver dúvidas, críticas, quiser conversar, tiver interesse, pode me procurar por e-mail. Muito obrigado!